Hare Krishna. Então, estamos aí ao vivo. Tá tudo bem aí? Pessoas que estão chegando. Vamos ver aqui. Isso aqui. Aqui. Estamos aí aguardando. Então, Hare Krishna. Bom dia. Vamos então cantar um pouco. Entrar no humor. Deixa eu aqui. Jayarada Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai. Antarar Srimad Bhagavatam ki Jai. Prabhupada ki Jai. Ora Premananda. Então, o som e imagem estão perfeitos. Obrigado por informar. Vamos começar então. Bom dia, Marcos Hanuman. Vamos começar então a nossa transmissão de hoje. Vamos ler o... deixa eu gravar aqui. Então vamos ler o Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Srimad Bhagavatam, continuando, canto 3, capítulo 2, hoje verso 24. Então, o verso 24 em sânscrito é o seguinte: Manye Suram Bhagavatam Striadishe Samramba Marga Binivista Chitam Samyuge Chakshatatarkshatutram Anse Sanuba Yudama Patantam. Então, tradução palavra por palavra. Manie, considero. Asuram, os demônios. Bhagavatam, grandes devotos. Triadishe, o Senhor das Tríades. Samramba, inimizade. Marga, por meio de. Abhinivista, Chitam, absortos em pensamentos. Ye, aqueles. Samyuge, na luta. Achakshata, puderam ver. Tarkshaputram, Garuda, o transportador do Senhor. Anse, no ombro. Samuba, Sunaba, a roda.
Ayudam, aquele que leva a arma. Apatantam, aparecendo. A tradução e o significado são dados por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Tradução: eu considero que os demônios, os quais são hostis ao Senhor, são superiores aos devotos, porque, enquanto lutam com o Senhor, absortos em pensamentos de inimizade, eles são capazes de ver o Senhor sendo transportado no ombro de Garuda, o filho de Taksha, Kashapa, e levando a arma roda em sua mão. A arma roda é o disco Sudarshana Chakra, que é um disco, né, uma roda. Vou ler de novo a tradução. Eu considero que os demônios, os quais são hostis ao Senhor, são superiores aos devotos, porque, enquanto lutam com o Senhor, absortos em pensamentos de inimizade, eles são capazes de ver o Senhor sendo transportado no ombro de Garuda, o filho de Tarksha, Kashapa, e levando a roda em sua mão. O significado: os asuras que lutaram contra o Senhor face a face obtiveram a salvação por terem sido mortos pelo Senhor. Essa salvação dos demônios não se deve ao fato de eles serem devotos do Senhor. Ela se deve à misericórdia sem causa do Senhor. Qualquer um que entre ligeiramente em contato com o Senhor de alguma forma é muito beneficiado, chegando ao ponto de obter a salvação, devido à excelência do Senhor. Obter a salvação devido à excelência do Senhor. Ele é tão bondoso que concede a salvação até a seus inimigos, porque estes entram em contato com ele e estão indiretamente absortos nele, através de pensamentos hostis. Na realidade, os demônios não podem ser de forma alguma iguais aos devotos puros. Mas Uddhava está pensando dessa maneira por causa de seus sentimentos de saudade. Estava imaginando que, no último estágio de sua vida, ele não seria capaz de ver o Senhor face a face, como o fizeram os demônios. Vou ler de novo esse parágrafo. Estava imaginando que no último estágio de sua vida ele não seria capaz de ver o Senhor face a face, como o fizeram os demônios. Então, isso aqui é Uddhava, né? Ele estava pensando dessa maneira por causa de seus sentimentos de saudade. Ele estava imaginando que no último estágio de sua vida ele não seria capaz de ver o Senhor face a face, como os demônios o fizeram. O fato é que os devotos, que estão sempre ocupados no serviço devocional ao Senhor, com amor transcendental, são recompensados muitas centenas e milhares de vezes mais que os demônios, por serem elevados aos planetas espirituais, onde permanecem com o Senhor em existência eterna e bem-aventurada. Os demônios e os impersonalistas recebem a oportunidade de se fundirem na refulgência Brahma Jyoti do Senhor, ao passo que os devotos são admitidos nos planetas espirituais. Para efeitos de comparação, podemos imaginar a diferença entre flutuar no espaço e residir em um dos planetas no céu. O prazer das entidades vivas que vivem nos planetas é maior do que daqueles que não têm corpo e que se fundem com as moléculas dos raios do Sol. Os impersonalistas, portanto,
não são favorecidos, não são mais favorecidos do que os inimigos do Senhor. Pelo contrário, ambos estão no mesmo nível de salvação espiritual. Esse parágrafo aqui é forte, né? Os impersonalistas, portanto, não são mais favorecidos do que os inimigos do Senhor. Pelo contrário, ambos estão no mesmo nível de salvação espiritual. Vivo! Srila Prabhupada ki jai. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshumiritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Vidayananda Goswami. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami. Vanchakalpa tarubhescha kripa sindhu vyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Siva Sadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai. Então, mais uma vez, bom dia, bem-vindos a todos nesse dia, segundo dia do ano, estamos começando o ano e as pessoas ainda não estão, ainda estão nas festas, né? E agora vamos comentar um pouco aqui o nosso verso de hoje. Então, o tema que foi dado seriam os demônios que são mortos diretamente pelo Senhor, pessoalmente pelo Senhor. Seriam eles mais elevados do que os devotos, ou superiores aos devotos? Bom, essa esse tópico aí, esse tema, é como se fosse uma pergunta, né? Mas o fato é que já foi respondido aqui no significado de Prabhupada. Ele esclarece exatamente esse ponto, né? Que ele começa o significado falando, né, que esses demônios que lutaram face a face com o Senhor, eles sem dúvida obtiveram salvação, né, por terem sido mortos por Krishna. Mas essa salvação não é porque eles eram demônios, né? Porque o normal para obter a liberação, salvação, deve ser um devoto. Só que o devoto ele não obtém só a salvação, né? Muito mais, ele vai para os planetas espirituais, de acordo com o seu humor, o seu relacionamento, né, o seu tipo de relacionamento que ele cultivou, que ele deseja ter com o Senhor, aquele relacionamento que ele almeja. De acordo com isso, ele vai a um planeta específico, planeta espiritual específico. E então os planetas espirituais são chamados de planetas Vaikunta. Isso às vezes se faz alguma... Às vezes os devotos confundem um pouco essa coisa de quando fala de Vaikunta. Ah não quero ir para Vaikunta, eu quero ir para Goloka Vrindavan, mas não é bem assim. Tecnicamente, Goloka Vrindavan fica
é um dos planetas Vaikunta. E que nós, né, na linha de Chaitanya Mahaprabhu, consideramos o mais elevado, que é o que a gente, como a gente falou, né, de acordo com o seu desejo, você vai para um certo planeta espiritual, se você é um devoto. Se a pessoa não tem essa mentalidade de devoto, não tem esse desejo de se devotar a Deus, a Krishna, não tem esse desejo de servir a Deus, aí ele não vai para nenhum dos planetas espirituais. Ele fica no Brahma Jyoti, como o Prabhupada explica aqui. Né? Ele fica no Brahma Jyoti e não desfruta do prazer dos relacionamentos, porque os relacionamentos existem nos planetas, não na refulgência. Né? Como o Prabhupada termina aqui o significado falando que os personagens ficam nas partículas, né, dos raios do Sol, que é justamente essa refulgência. Né? Os raios são a refulgência do Sol, que se faz analogia com o Senhor Supremo, que é como o Sol. Né? Então o Brahma de Jyoti é essa refulgência, então é como se fossem os raios do Sol. Então essa relação pessoal e que dá esse prazer superior e incomparável com o prazer de estar no Brahma Jyoti, esse é obtido através de relacionamentos. Né? E isso, para ter relacionamentos, a gente precisa estar nos planetas espirituais, onde tem os habitantes, né, que estão completamente purificados, que são almas espirituais puras, que estão vivendo lá, e tem lá também o Senhor Supremo, que em diferentes planetas ele está manifestado de uma certa maneira, né, nos planetas Vaikunta. Então, em Vrindavana, em Goloka Vrindavana, ele está como Krishna, como a gente está sendo, como é descrito aqui no Bhagavata mais para frente, né, no 10º canto. A gente vê a descrição detalhada de Krishna, como que ele viveu em Vrindavana e também depois foi para Mathura, já mudou um pouco o humor, né? Então a gente vê que em diferentes locais ele apresenta um certo tempero, né, nas relações, um certo humor. E, e aqui a gente está vendo nesse verso uma coisa muito interessante, né, que é justamente que levantou essa questão. Será que os devotos são, aliás, que os demônios são superiores, os demônios que são mortos pessoalmente por Cristo são superiores aos demônios que são mortos pessoalmente, são superiores aos devotos, como o Uddhava está falando aqui? O Uddhava está falando: eu considero que os demônios, os quais são hostis ao Senhor, são superiores aos devotos, porque enquanto lutam com o Senhor, absortos em pensamentos de inimizades, eles são capazes de ver o Senhor sendo transportado no ombro de Garuda, levando o seu disco. Então, Prabhupada explica aqui no significado que Sanatana Dharma chegou aí, bem-vindo. Feliz Ano Novo a todos que estão assistindo. Então, o que Uddhava está falando é que eles são superiores. Eu considero, né, superior. E por que ele considera assim? Aí Prabhupada explica no significado. Porque ele, devido a essa separação, ele estava de Krishna, que Krishna tinha
abandonado o planeta, ele estava com medo de chegar no final da vida dele, ele não ter essa mesma misericórdia que os demônios, de tá, que eles tiveram estando morrendo face a face com Krishna. Porque Uddhava, ele sabia que ele não ia morrer face a face com Krishna, como os demônios morreram. Né? Os demônios que Krishna matou morreram ali, olhando para Krishna. Então é por isso que ele estava considerando superiores. Porque ele não teve esse privilégio, ele não morreu enquanto Krishna estava aqui no planeta. Ele ainda estava vivo. E ele estava preocupado que se ele poderia, na hora de abandonar o corpo, não ter essa misericórdia de ter Krishna face a face. Então, depois, Prabhupada fala, depois que ele fala, né, que os demônios tiveram essa misericórdia não porque eram devotos, mas por pura misericórdia do Senhor. E ele vai explicando que, né, o Senhor é tão bondoso que mesmo os seus inimigos ele dá a salvação, mesmo aos inimigos. Aí Prabhupada fala que qualquer um que entre, então está falando por que os demônios alcançam, né? Qualquer um que entre ligeiramente em contato com o Senhor de alguma forma é muito beneficiado, chegando até o ponto de obter a salvação. Só de ter esse ligeiro contato com o Senhor. Então a gente, com essa afirmação aqui de Prabhupada, a gente vê como é poderoso esse processo, né, de fazer essa conexão. Ele está falando com um ligeiro contato com o Senhor, já obtém a salvação, que é a coisa, assim, a meta última dos religiosos em geral, né, obter a salvação. Ir para o paraíso, para o céu, ficar livre desse sofrimento, se salvar desse mundo, né, sair dessa enrascada aqui. Agora, isso aí é obtido assim com muita facilidade para qualquer pessoa que faz um contato, mesmo que ligeiramente, faz que entre em contato, mesmo que ligeiramente com o Senhor, já obtém essa salvação. Agora, o processo que Chaitanya Mahaprabhu trouxe é exatamente fazer esse contato. O nosso processo de meditar em Krishna, meditar no Senhor, através dos seus santos nomes, é exatamente fazer esse contato. Haridas Thakur explica que a japa é o momento da gente cultivar essa relação com o Krishna. É o momento de cultivar essa relação, fazer esse contato, tá, né? Começar a cultivar uma relação com Krishna, para que essa relação seja real, a gente possa realmente chegar ao final da vida, ter estabelecido essa relação eterna e assim ser transferido para o mundo espiritual e continuar a nossa relação lá com Krishna no humor que a gente cultivou. Né? Então essa é muito simples e preciso. Então a gente pode, é só seguir o processo e a gente pode esperar que a gente vai ter essa relação com Krishna eternamente. A gente não vai ficar, a gente não vai perder essa relação, porque perdeu o corpo, perdeu essa capacidade. Como as outras relações aqui nesse mundo, né? A gente tem muitas relações que a gente aprecia e que a gente cultiva, né?
nossos entes queridos, mas todos eles nós vamos perder no final da vida. Mas essa relação eterna com Krishna, essa a gente não perde. Por isso que é tão importante a gente cultivar essa relação, porque é a única relação eterna que a gente pode cultivar aqui nesse mundo. É como fala, nesse mundo só tem duas coisas espirituais. Uma é a entidade viva, que somos nós, a diva, e o outro são os santos nomes. Então, a única relação espiritual que a gente pode ter nesse mundo é com os santos nomes. Porque é aí que se faz a conexão com Krishna, que é espiritual. O resto é material. Então, aqui, Prabhupada continua explicando que, assim, vendo a consequência, né, da salvação dos demônios, que eles não vão para os planetas espirituais, eles vão para a refulgência. Então, vendo isso, a gente pode concluir facilmente, né, como o Prabhupada explica aqui, que na realidade os demônios de forma alguma são iguais aos devotos puros. Né? O devoto estava pensando assim simplesmente por causa desse medo dele de não abandonar o corpo, vendo Krishna face a face e não sair assim com essa consciência de Krishna perfeita, que ele imagina que os demônios, né, tiveram essa misericórdia porque estavam ali face a face com Cristo. Mas só que os demônios, eles tinham uma relação desfavorável, não era uma relação favorável com Cristo. Estavam querendo matar Cristo. E é por isso que a gente vê que Prabhupada fala aqui que o destino dos demônios e dos impersonalistas é o mesmo, é a refulgência, não é Krishna, porque a mentalidade deles é de eliminar Krishna. E onde não tem Krishna é no Brahman Jyoti. É espiritual, mas não tem Krishna. Não tem a pessoa. Não tem um relacionamento pessoal. Por isso que é sem graça. Às vezes que o Prabhupada fala que não chega um ponto que a alma fica completamente entediada no Brahman Jyoti. Porque não tem relacionamentos. É uma coisa vazia, assim, sem relacionamento. Não tem sofrimento também, mas não tem esse sabor dos relacionamentos, né? E, especialmente relacionamentos amorosos, então, não tem relacionamento nenhum, né? Então, e nos planetas espirituais, a gente pode cultivar e desfrutar, né, de relacionamentos amorosos, e a gente vê no Bhagavad a descrição desses relacionamentos, né? A gente vê especialmente em Vrindavana, como é doce, né? Como são doces os relacionamentos de Krishna em todas as raças, especialmente em Madhura, que Madhura significa doçura, né? Então os demônios, eles não querem Krishna, eles querem eliminar Krishna. E o impersonalismo é isso, é eliminar Krishna, eliminar a personalidade de Deus. Então por isso que se assemelha o destino, porque a intenção é a mesma. E a intenção é que vai nos levar ao destino. Por isso que esse é o problema do impersonalismo. Então esse é um problema muito sério. Como o Prabhupada termina aqui o significado. Os impersonalistas, portanto, não são mais favorecidos do que os inimigos do Senhor. Pelo contrário, ambos estão no mesmo nível de salvação espiritual.
o nível de salvação espiritual, para onde vai, estão no meio, vão para o mesmo local. Então vão para um local impessoal, que é o Brahma Jyoti. Então, eu até vi aqui na Bhagavad Gita um verso que enfatiza bem essa questão do personalismo, né, que é o ponto assim mais que eu vejo mais prático para nós, porque na nossa cultura o impersonalismo é muito proeminente. Inclusive é mais fácil dentro da nossa cultura, de um modo geral. Tem pessoas que não é o caso, né? Mas de um modo geral, e eu passei por isso, e eu vi essa realidade, a maioria das pessoas tem mais facilidade de aceitar Deus impessoal do que pessoal. Ainda mais porque muita gente já está meio assim queimado com a religião, né? Tem muitas pessoas que, devido a vários fatores de mau uso da religião, que as pessoas tornaram, criaram uma certa aversão à religião. E quando se fala em Deus, se fala a pessoa de Deus, e as pessoas começaram a rejeitar essa noção de Deus como pessoa, porque associa ao castigador, a pessoa de, o ditador que veio aí para castigar a gente, e toda essa coisa que se usa para dar medo nas pessoas e fazer com que elas entrem para um determinada religião, né? Uma determinada instituição religiosa. Então se usa muito esse temor, esse medo, e sempre em nome de Deus, né? De que Deus é temeroso. Então a gente vê que, muito devido a isso e outros fatores também, criou essa aversão a um Deus pessoal. Então isso existe muito na nossa cultura. Então é muito fácil as pessoas aceitarem um Deus impessoal, que é neutro, que não vai me castigar. Então as pessoas ficam nessa. Aí no yoga se, geralmente se fala muito do impersonalismo, do Deus impessoal. Também tem o ramo do yoga, né, como nós praticamos o Bhakti Yoga, que vê Deus como uma pessoa, mas também tem uma linha muito forte impersonalista, né, de Shankaracharya. Então, por isso que Prabhupada ele enfatiza muito o personalismo, porque ele está vendo que a consequência do impersonalismo não é boa. Pode parecer muito interessante, muita coisa boa para a nossa relação aqui nesse mundo, mas a consequência final não é tão boa quanto a pessoa ser personalista e cultivar uma relação com Cristo, uma relação pessoal. Aqui nesse verso, tem um verso do Bhagavad Gita aqui, que eu separei, que é o 8:9, né? Capítulo 8, verso 9. É bem interessante. Krishna fala: deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que. Então, ponto. Deve-se meditar na pessoa suprema. A gente está falando como que se deve meditar, né? Como aquele que sabe tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador. Então, é uma pessoa que é menor que os menores, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda a concepção material e que é inconcebível e que é sempre uma pessoa, né? Que é luminoso como o sol, é transcendental
situado além dessa natureza material. Então, o Prabhupada enfatiza que a pessoa suprema é uma pessoa, né? Além de ser suprema, o fato de ser uma pessoa é muito importante, uma pessoa suprema. Por isso, Prabhupada sempre traduzia Krishna, né, como a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, né? Bhagavan como a suprema personalidade, porque é uma pessoa. Então, isso, além desse fato de você poder cultivar uma relação, também o fato de ser uma pessoa nos atribui responsabilidades nessa relação. Você está se relacionando com uma pessoa é diferente de você estar se relacionando com algo impessoal. A gente vê bem, né, hoje em dia a gente tem muita relação com máquinas, né? Computadores, tal, celular. E quando você se relaciona com a máquina, você pode errar milhões de vezes ou tá só brincando ali de liga e desliga ou de faz uma operação e volta e faz de novo e volta e, e tudo bem, você pode continuar fazendo isso eternamente, né? Que a máquina não vai reclamar. Agora, se é uma pessoa, fala, pô, o que você está fazendo? Que loucura é essa? Ah, você já entrou aqui e saiu 10 vezes, né? Então, você, quando está se relacionando com uma pessoa, a pessoa se manifesta, né, dependendo da sua atitude. Então, é, cria, ela exige uma certa conduta naturalmente, porque é uma pessoa, a pessoa não aceita qualquer coisa. Então, isso também é um ponto que as pessoas fogem dessa concepção pessoal de Deus para não ter essa responsabilidade de se relacionar com uma pessoa que tem opinião, que tem gosto, que, que se manifesta, né? Que vai demonstrar a sua satisfação ou a sua insatisfação. Então, isso enriquece muito o relacionamento, mas ao mesmo tempo exige uma certa postura, né, condizente com uma relação pessoal, né? Não é uma relação qualquer, é uma relação pessoal. Por isso que é especial, por isso que é tão importante. E nesse verso ainda do Bhagavad Gita, esse 8:9, no significado, o Prabhupada fala, ainda enfatiza isso, que o ponto mais importante é que Krishna não é impessoal e nem vazio. Então ele fala que o processo de pensar no Supremo, né, que ele vai falando vários detalhes que ajudam a gente a pensar nele, né, que ele está em tudo, primeiro que ele está em tudo. Esse é um ponto fundamental, né, para a nossa vida. Entender que ele está em tudo. Isso esclarece muita coisa, né? Muita gente fica perplexo com o negócio da deidade, a deidade, como é que Deus pode estar ali naquela forma. Deus está em tudo, como é que ele não pode estar, né? Então esse é um ponto básico, né, de saber que Deus está em tudo. E aí vai, que é o mais velho, que é a origem de tudo, que é inconcebível, que é luminoso como o sol e que é uma pessoa. Então o Prabhupada fala que o mais importante é que ele é uma pessoa, não é impessoal nem vazio. Então, antes de tudo, o Senhor é Purusha, Prabhupada enfatiza no Purusha, é uma pessoa. E ele conhece tudo, presente, passado, futuro. E assim a gente, conhecendo o Krishna, a gente pode se relacionar adequadamente.
sabendo quem ele é, que ele está aí. Então, você não pode esconder nada dele, ele sabe tudo. Então, é a maneira que, que ele é o Supremo, que ele que controla tudo, é a fonte de tudo, que a gente depende completamente dele. Então, naturalmente, a gente vai ter uma atitude condizente, né? E a gente depende dele, a gente tem que entender isso para ter uma relação sadia com Krishna, né? Que é uma relação respeitosa. E, e uma coisa interessante para a gente lembrar e, e principalmente pensar no nosso dia a dia é que a gente precisa criar uma relação real com Krishna. Krishna tem que, o nome de Krishna, quando a gente fala Krishna, esse nome tem que ter um significado para a gente. Assim, a nossa meditação nos nomes de Krishna, nossa meditação em Krishna, através dos nomes dele, que ele está ali naqueles nomes, ela ela vai tocar o nosso coração, porque aquele nome tem um significado. Então a gente precisa cultivar o conhecimento, cultivar essa relação que começa através do conhecimento e depois a gente vai desenvolvendo serviço ao Senhor, a Cristo, ao Senhor Supremo. E assim, esse nome vai se tornando significativo para a nossa vida. Quando se fala no nome, é como se você ama uma pessoa, quando se pronuncia o nome daquela pessoa, aquilo ali toca você diferente. Aí se a pessoa chega e fala assim, fulano de tal morreu. Se essa pessoa é uma pessoa que você tem uma relação, tem um significado, e o que dizer se você ama essa pessoa, aquela notícia vai tocar profundamente seu coração. Você vai sofrer muito com aquilo, nesse caso, né? Mas também se falar, fulano de tal chegou, tá aí, né? Aí você vai estar muito feliz, não vai ser uma coisa que não vai gerar nenhuma emoção em você. Não, porque você tem uma relação. Então aquele nome, ele te conduz a um sentimento, a um significado especial. E é isso que a gente precisa em relação a Cristo. Cristo não pode ser eternamente aquele, é, como Satyananda Swami fala, aquele eterno estranho conhecido. Estranho conhecido. O que é um estranho conhecido? É aquela pessoa que você conhece, mas é um estranho para você. Você não tem uma relação, você não tem um sentimento em relação a ele. Aquela pessoa não significa nada para você, é como se fosse um estranho. Mas você conhece alguma coisa, é o seu vizinho. Você tem, às vezes você sabe até o nome, mas você não conhece, você não tem uma relação com ele, que acontece muito nas cidades, né? Você não tem uma relação com o seu vizinho, aquilo ali não significa quase nada para você. O nome daquela pessoa, às vezes você nem sabe o nome, né? E se sabe, não sabe o que ele gosta, não sabe o que ele viu, não sabe o caráter dele, como é que ele é, não sabe nada. Então aquilo ali, aquela pessoa, aquele nome daquela pessoa, não te diz nada, não significa nada para você. É como fala, né? A gente tem que pronunciar os nomes de Krishna com sentimento. E isso só é possível quando a gente cultiva essa relação. Cultiva uma relação, cultiva conhecimento sobre essa pessoa. A gente vê, né, que quando, por exemplo, a gente
conhecer o movimento, aí eu ouvi falar em Prabhupada. Primeira vez que eu ouvi falar em Prabhupada, Prabhupada não significava nada para mim. Aquele nome Prabhupada, até é difícil, como é que é esse nome mesmo? Prabhupada. E Prabhupada é um nome só, né? Mas depois que a gente lê a biografia dele, lê a história dele, tudo que ele fez, e começa a ter contato com os ensinamentos que ele trouxe, e começa a se absorver no serviço que ele fez, e começa a admirar ele, e começa a ficar agradecido a ele, aquele nome começa a ter um significado profundo na sua vida. Então, se alguém fala em Prabhupada, você já é movido por uma emoção natural, né, de ser aquele nome, ser Prabhupada. Aquele nome carrega, né, toda um significado para você, um significado já estabelecido. Então você nem precisa ficar pensando quem é Prabhupada. É como na Japa, quando ele pronuncia os nomes. Se esses nomes de Krishna já estão estabelecidos na nossa vida, se a gente já está cultivando eles no dia a dia, aquilo ali tem um significado, na hora que você pronuncia os nomes, você não precisa pensar em mais nada, na forma, nada de Krishna. Você sempre, aquele nome já tem todo um significado dentro de você. A sua mente naturalmente te transporta. Por isso que fala, eu penso em quê? Não, você não pensa em nada, você ouve os santos nomes. Simplesmente, Prabhupada é simplesmente ouvir. Prabhupada sempre enfatizava isso. Simplesmente ouça. Tem gente que às vezes vinha para Prabhupada, mas eu não consigo, minha mente. Não, esquece a mente, simplesmente ouve os santos nomes. É isso que você tem que fazer. Não se preocupe, a mente, ignore ela. Foca em ouvir. Então, agora, isso vai fazer um efeito profundo se quando você ouve esses nomes, ele tem um significado para você. Então, esse é todo o ponto que eu queria enfatizar hoje aqui, baseado nessa questão que o Prabhupada colocou do impersonalismo, o perigo do impersonalismo, que é justamente ele não dá esse significado de que você está se relacionando com uma pessoa. Então, essa yoga pessoal, você faz uma conexão com a pessoa, né? Então, é uma pessoa que tem sentimentos, que tem todos os requisitos de uma pessoa, né? Que você pode realmente compartilhar e se relacionar né, compartilhar sentimentos, compartilhar emoções. Isso não se faz com nenhuma máquina, com nenhuma energia impessoal. Isso se faz com uma pessoa. Então, esse é o ponto. E a conexão com o nosso tema de hoje, que é será que os demônios são superiores aos devotos, é essa, que os demônios, eles são inferiores no sentido que o destino deles é inferior. Eles não vão alcançar um relacionamento pessoal com Krishna. Eles vão alcançar o Brahma Jyoti. Que aí entra essa parte que a gente está falando, que é do impersonalismo, que os impersonalistas também vão alcançar o mesmo Brahma Jyoti, que é a refulgência, que é essa energia. Vão se fundir na energia de Krishna e não ter uma relação com Krishna. Não vão alcançar essa relação eterna com Krishna. Então, quando abandonar todas essas relações aqui desse mundo, quando a pessoa que não cultivou uma relação pessoal, ela vai perder todas essas relações aqui desse mundo e vai ficar sem nada, porque no Brahma Jyoti, na refulgência, não tem relação, vai ficar sem nenhuma relação. Essa é a grande diferença. Por que é superior? Superior porque você pode ter uma relação eterna, mesmo depois que abandonar todas essas aqui, você não perde tudo.
Você perde só essas relações temporárias, que são temporárias mesmo, vão perder de qualquer maneira. Mas a relação que interessa, que não vai perder nunca, se você cultivou ela e só é cultivada de uma maneira pessoal, você mantém ela. Então é bem simples e fundamental, né, na nossa vida espiritual. Então esse é o ponto, isso é o que eu queria enfatizar hoje, essa importância da gente desenvolver uma relação pessoal. E essa é toda a diferença, até do fato de demônio, entre demônios e devotos. Que o destino é completamente diferente. O devoto vai ter uma relação e os demônios vão ficar no plano impessoal da refulgência. Tá? Então vamos ver aqui se tem algum comentário, pergunta. Deixa eu ver aqui. E então, você vê nessa todos estão aí, Marcos Hanuman, Haridashana, Sanatana Dharma, Harigol, toda a turma aí, muito bom, obrigado pela presença, Marcos Hanuman. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Magalhães. Pergunta: o que os impersonalistas não conseguem conceber é que a diversidade do mundo espiritual existe sem dualidade? A pergunta, né? O que os impersonalistas não conseguem perceber é que a diversidade do mundo espiritual existe sem dualidade. Olha, eu entendo que isso é uma das coisas, né, que eles não conseguem perceber. Que eles estão fugindo, né, dessa dualidade e aí eles não conseguem entender. Esse é um ponto interessante que você colocou aí, que a diversidade do mundo espiritual não tem dualidade. Existe diversidade, mas sem essa dualidade, né, com essas diferenças bem e mal e amigo e inimigo, né? Então, que perturba tanto a gente aqui, lá não tem. Mas tem outras coisas também que os impersonalistas. Eu estou lembrando de uma que eles proclamam assim como argumento, é que a Escritura fala que Deus não tem forma. Em certos locais da Escritura fala isso, né? Em outros falam que não tem forma material, né? E essa é a versão que Prabhupada enfatiza. Não, Deus não é que não tem forma, né? Porque o impersonalista alega que Deus não pode ter forma, porque a forma é dada pela matéria. Mas não é isso. Na realidade, o mundo espiritual também tem formas, mas tem formas espirituais, né? Não tem formas materiais. Então essa é a diferença. Esse é um ponto que eles enfatizam também. Que essa questão da forma, que se tiver forma, aí é material. Mas não é. Não é nem existe formas espirituais. Né? E também tem gente que acha que a forma limita, né? Que se não tem forma aí é ilimitado. Mas a gente vê que se você fala que não tem forma, você já está limitando, porque você está tirando uma é, característica que, que existe até aqui no mundo material, mas que Deus não tem. Então Deus já começa a ter menos qualidades e atributos do que as próprias pessoas do mundo material. Que aqui tem forma, aí ele não tem forma. Então ele tem menos. Né? Aí vai. Aí a gente é uma pessoa
e ele não é uma pessoa, então ele também nem é uma pessoa, né? Não tem esse atributo de ser uma pessoa. Então aí você vai tirando um monte de atributos de Deus que, que outras pessoas têm. Então Deus começa a ser menos, né? E a gente tem que ver que Deus tem tudo. Então tudo que existe está em Deus, está em Cristo. Então se existe forma em de alguma maneira é porque vem de Cristo. Então, só que na, Cristo tem forma espiritual e aqui nesse mundo as formas são materiais. E se a questão pessoal também de que as pessoas têm, têm defeitos e coisas, então a pessoa acha que se não tiver personalidade não vai ter defeito, aí elimina a personalidade. Aí você vai eliminando várias coisas fundamentais, né, para ter um relacionamento, coisas, justamente as coisas mais refinadas para ficar nesse vazio, né? Aí fica sem nada. Por isso que o Brahma Jyota é o vazio, né? A Haridashana está comentando aqui. Uma das coisas que também incomoda o impersonalista é que relacionamento pessoal tem conflito. Vamos eliminar. É exatamente isso que está bem colocado. Então a pessoa quer eliminar o conflito eliminando as pessoas, o relacionamento pessoal. Aí isso Prabhupada falava muito, né, de você querer eliminar a sujeira do banho, né, dar um banho na criança, aí aquela água suja você vai jogar fora e joga a criança fora junto, né? Então querer eliminar esses conflitos eliminando o relacionamento. Aí você perde o mais importante, que é o relacionamento. E a gente vê, né, que não adianta você querer fugir do relacionamento, porque o relacionamento é inerente à alma. Às vezes ninguém fica totalmente satisfeito estando sozinho. A gente precisa dessa relação, a gente precisa compartilhar. Eu acho que, se não tiver mais perguntas, eu vou encerrar com uma, uma história que eu vi, que um velejador que estava revoltado, eu já contei, eu não sei se contei aqui para vocês, que estava revoltado com a sociedade, e aí pegou o barco, foi lá pro Polo, acho que o Polo Norte, Polo Norte que ele foi. E, e ficou lá totalmente isolado. O barco era todo equipado de aço e tal, fica lá e, e assim se livrou de todos os problemas da sociedade, né? Depois, quando encontraram lá o barco, ele já tinha morrido, aí viram lá no diário dele, a última coisa que ele escreveu é que a realização dele é que a felicidade não pode ser completa se não é compartilhada. Ele, uma das últimas coisas que ele escreveu. Então é isso mesmo. Então essa a ideia de que eu vou para o mundo espiritual, lá ficar, fundir na energia, não vou ter nenhum problema de relacionamento, não vou ter nada. E aí vou estar feliz. Não pode ter uma certa um sentimento agradável de alívio a hora que você, né, se livrou de todos esses problemas, mas não tem essa vida dos relacionamentos. Não tem relacionamento, não tem vida. Essa coisa que mantém sempre novo, nova, a vida está sempre nova, né? São os relacionamentos. Por isso que fala que Krishna sempre é Nava Yovana, sempre jovem, sempre juvenil, sempre novo, sempre se renovando. Isso só acontece quando tem vida, quando tem relacionamento.
uma coisa estável ali, aquilo ali não se renova, não tem vida. Aí tem outra aqui, Marcos. Não mais no comentário. Os impersonalistas querem desfrutar da luxúria, por isso não querem Deus. Ainda tem esse problema, ainda tem esse problema. Assim. A gente. Eu não vou dizer que são todos, né? Porque a gente não sabe o que está passando dentro da pessoa. Mas acontece. Acontece. Muitas vezes acontece. A pessoa às vezes nem sabe disso. Né? Porque a luxúria é muito sutil, né? Pega a gente assim, às vezes. Então é isso. Acho que tá bom, né? Já tá na hora. Valeu. Muito obrigado pela atenção. Sila Prabhupada aqui já. Dantaraj Srimad Bhagavatam aqui já. ISKCON Rio de Janeiro aqui já. Gaura Premananda. Vamos encerrar.